Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma árvore que não estava na lista, mas não sei se vocês perceberam, eu botei o jambo 2 vezes e eu já fiz o jambo. Então, eu... uma amiga me sugeriu a carambola, aí eu vou fazer. Então eu vou começar pintando aqui só as carambolas para poder... Esse eu fiz o desenho porque a árvore é um pouquinho mais complexa. Aí eu vou pintar ela de amarelo aqui. E olha que aqui na minha casa, na casa que eu morava, eu tinha carambola, uma árvore enorme que fica. Essa aqui eu peguei uma foto de uma árvore ainda pequena. E no sítio que meu avô morava, tinha uma carambola muito linda, a árvore. Ela era enorme e por baixo dava pra gente ficar embaixo dela. De tão grande que ela era, assim, realmente a gente ficava embaixo da árvore, à sombra da carambola. Parecia uma gruta, porque ela vai crescendo, mas vai fez um capacetão, assim. Então, as folhagens iam quase no chão. E aí e embaixo é oco, né? Então dava pra ficar bem embaixo da carambola. Acho que era a minha árvore preferida lá do sítio, porque ela tinha essa anatomia, assim, pra gente ficar escondido embaixo. Imagina, criança. Eu gostava. Vou fazer umas aqui, assim, ó. Senti falta. Vou criar aqui. E minha avó fazia um doce de carambola. A carambola é muito linda, né? Porque se você corta ela, ela vira uma estrela. E minha avó fazia um doce de carambola, que ficavam umas estrelinhas. Açucarado, assim. Mas eu confesso que eu não era fã do doce. Eu não sou fã de doces, então não, não me apego muito a eles, não. Gosto de um chocolate, gosto de sorvete e, e não sei mais, assim, um docinho ou outro numa ocasião assim eu como, mas não é minha coisa preferida, assim. E aí eu lembro do doce que eu achava lindo, mas não conseguia comer porque eu achava muito doce. Então eu fico com a lembrança da beleza do doce. E aí eu lembro até hoje, assim, porque era tão bonitinho, eu era pequena, minha avó fazia esse docinho. Quando a gente ia lá visitar, tinha sempre um docinho, um doce de carambola. Esse era o que eu achava mais bonito. Que é uma família, por parte da minha mãe, não mora aqui no Rio, são todos da Bahia. Então eu passava as férias lá, férias de escola, né? As férias de janeiro, assim, passava lá. Eu tento ir, não consigo ir todo ano, mas eu tento ir. Tem ano que a gente ia todo ano, tem ano que eu vou, não, nem sempre dá, mas eu vou com uma certa frequência ainda, assim. Não fico o tempo que eu ficava, não fico 30 dias, que eram os dias de sítio. Eu não tenho mais esses meus avós também, mas minhas tias, primos, todos moram lá. E eu vou visitá-los sempre que dá, eu tô indo. Eu vou também em janeiro, que é a minha época de férias do ateliê, aí eu vou. E vou com a Juju. Essas férias a gente foi e ela se encantou pelo carrinho de mão. Foi o ápice das férias, um carrinho de mão. Ela se amarrou, virou tudo, até piscina, o carrinho de mão virou, que era um carrinho de mão antigo do meu avô. Tava na casa da minha tia, ela descobriu e aquilo foi o máximo. Ai, gente, um carro do ferro velho, ninguém merece, né? Aqui passa ainda essas coisas do interior da Ilha do Governador. Então, aí, a pedido dessa minha amiga, ela sugeriu a carambola. Eu falei, vou fazer. Falei, vou fazer como extra, porque não vai dar pra colocar na lista. Mas o que eu vi, a lista estava repetida e eu não percebi. Na hora de anotar, anotei duplicado. Então, vamos à carambola. E essa minha amiga, assim, é uma amiga de tanto tempo, é minha melhor amiga. Então, ela pede, a gente tem que fazer com carinho. E essas coisas, né, de afinidade, como são as coisas? A gente se conheceu na escola, eu tenho muitas afinidades da escola. Assim, esse tempo escolar para mim foi de extrema
importância na minha vida. Tem gente que passa pela escola, né? Assim, eu não. Eu vivi a escola muito mais intensamente do que eu acho que outros pontos de ensino, assim, tipo uma graduação, um mestrado e tal. Eu era muito mais focada no que eu estava fazendo ali realmente do que viver aquele momento intensamente com amizades. Não que eu não as tenha, mas as minhas amizades da escola, assim, pra mim foram as mais importantes. E essa minha amiga, a gente se conheceu na escola desde os 14 anos, assim, 13, 14 anos, eu acho. Agora já não, sabe que eu não me lembro? Eu tenho que ver a data. Foi em 98. Então, 98, eu acho que eu tava com 13, é isso mesmo. Aí a gente se conheceu e de lá pra cá a gente é grudada, mas não mais fisicamente. A gente foi grudada nos tempos de escola e depois cada uma foi andando aí seu caminho e a gente se encontra e a gente se desencontra e a gente se encontra de novo e cada uma tá seguindo sua vida, mas quando precisa, amiga, hoje eu tô triste, hoje eu tô legal, aconteceu isso comigo, olha só que doideira, e aí a gente vai confessando ali as pequenos acontecimentos do último mês ou do último ano. Às vezes tem época que tá tudo tão intenso que a gente não se vê, mas não se esquece, né? Eu acho que esse é a beleza da amizade, assim, porque por mais que a gente tenha tomado caminhos diferentes, cada uma com suas escolhas, e a gente respeita uma escolha da outra, dá conselho quando precisa, dá colo quando precisa e não interfere. E toda vez que a gente se reencontra é como se a gente tivesse se visto no dia anterior. E eu acho que isso é a beleza do, da amizade, né? Sem cobrança, sem papo chato, sem possessividade, né? Apesar de, em alguns momentos, a gente já brigou muito por ciúme, mas isso na época da nossa formação, assim, como pessoa na adolescência, foi inevitável. Mas acho que hoje a gente já aprendeu muita coisa e fica aí. E esses últimos dias também eu tô terminando de ler o livro da Helena Ferrante, a tetralogia napolitana. E aí, assim, nossa, em alguns momentos eu lembrei da gente, assim, mas elas têm uma coisa diferente. Assim, o livro é muito mais dramático e muito mais intenso em várias coisas, assim, mas é sempre uma fala de amizade entre duas mulheres, e às vezes em momento uma quer falar com a outra, mas é assim, a amizade delas é um pouco diferente da nossa. Tem uma certa cobrança, às vezes, de uma para outra, mas no que eu digo, assim, esses encontros e reencontros e uma necessidade uma de conversar, comentar, falar de si para outra, assim, isso é que eu acho que lembra um pouco. Mas eu gostei demais, não sei, assim, eu falei também aqui em algum outro momento que eu tava no livro 2, eu acho, e um monte de gente falou, você vai amar, você vai... Ai, gente, eu tô devorando o livro, eu estou, assim, devorando. Eu li os 3 numa rapidez, esse último eu comecei, assim, falei, ai, eu quero saber o que tá acontecendo, mas é o último, aí eu fico, ai, meu Deus, é o último livro, e agora? Mas tem outros livros dela, pelo que eu vi em resenhas e tal, ela tem um assunto que ela vai levando quase que na sua literatura como completo. E quando acabar esses, eu vou ver se eu compro os outros livros da mesma escritora, né? A série acaba nesses 4. Amiga Genial é o nome das... o primeiro livro é Amiga Genial, mas a série, cada livro tem um título. Esse agora, vixe, sabe que agora eu esqueci? A História da Menina Perdida. Esse é o último livro. E o outro anterior era a história de quem fica e quem vai, de quem fica e quem foge. E o outro é o novo sobrenome, a história do novo sobrenome. E tem uma série na HBO, né, Amiga Genial. Eu ainda não vi a série porque eu quero terminar o livro. Eu comecei a ver a série no primeiro capítulo, mas já estava com vontade de comprar o livro. Aí eu desisti, não assisti o primeiro capítulo, deixei ela lá e eu falei, não, eu vou ler o livro. Aí comprei os livros, tô lendo junto com a minha mãe. Aí minha mãe, você tá devorando, eu não consigo ler tão rápido assim. Olha que eu não leio rápido, mas é que o livro é muito bom. E aí eu
eu tô no quarto livro e já entreguei os outros pra ela. Minha mãe tá no segundo livro, mas tá gostando também. É muito legal. Aí eu acho que fica uma sugestão aí, né? Foi uma troca que a gente começou a fazer nessa quarentena, assim. Não tinha feito essas atividades ainda de trocas literárias com a minha mãe. Mas eu acho que agora também, assim, depende também da época, né? Cada um tá numa época diferente, às vezes as literaturas não se combinam. E, e eu passei, assim, muito tempo muito empenhada com as coisas da faculdade, assim, né? Com esse aprendizado que a gente tem de ser estudante, né? Esse estudante que só pensa no que tá fazendo ali. Então eu era uma estudante assim, filho, eu tinha que ser. É, é, essa. Ai, como é que fala? É como se fosse uma obrigatoriedade, né? De ser a melhor em todas as matérias. Então eu era meio assim. E aí eu ficava estudando as minhas deficiências lá, e eu estudava muito também aquilo também que eu gostava. Eu me lembro, meu marido foi meu namorado na escola, né? Aí teve uma vez que ele falou assim pra mim: você não precisa mais estudar isso. Era história e geografia. Você já sabe tudo, você tem que estudar aquilo que você não sabe. Eu não esqueço dessa frase, porque eu gostava tanto de estudar história, geografia e afins, que eu estudava mesmo, mas era muito. E, e realmente eu tirava sempre 10, não tinha assim, notas assim, 9, 10, 9, 10, era isso, minha rotina ali com essas matérias. Eu, na escola, no ensino médio, eu tinha 4 matérias, né, de história e geografia. E, mas eu era péssima em matemática, gente. Matemática e química era uma coisa assim de dar dó. Era 7, né, na minha 7, 6, aquela coisa horrorosa. Aí eu me desanimava um pouco também. Aí ele falou, mas você tem que estudar, são esses, que é esse que você não sabe. Mas olha, aí eu estudava também. Mas mesmo estudando, eu não conseguia me concentrar para entender o processo. Mas, e não também, aí acabava que não dava muito espaço, assim, para literatura. Apesar de eu ser, assim, aquela estudante padrão que talvez gostaria muito de literatura, não foi uma coisa que me comoveu na escola, não. Foi difícil, assim. Eu gostava da aula de literatura, mas não gostava de ler os livros. Porque talvez o jeito que eram apresentados, né, não fazia muito sentido ali na minha rotina ou na minha vida naquele momento. E fiquei, assim, sem procurar, assim. E aí essa quarentena, assim, foi quase uma redescoberta disso. Eu parei muito de ver televisão, que estava gastando muita energia com problemas que eu não tenho como resolver. Eu tô tentando resolver os que eu consigo e os que eu não consigo, eu parei de pensar em um monte de coisa assim. Parei de ver TV e esse tempo também é o tempo do trânsito. Não tenho mais o tempo do trânsito de ir e voltar para o meu trabalho. Isso também diminuiu bastante, então eu tenho mais tempo em casa e aí eu resolvi ler mais, né? Ler. Parar até um pouco de ler os livros de aquarela, de arte, assim, que eu já tava meio esgotando também. Abri um livro e já não queria mais nem olhar o que tava dentro, porque já tinha visto, já tinha lido, já entendi o assunto, já não era novidade. Então já tava ficando meio chato. Aí, falei, vou ler. E tem um canal no YouTube, chama Ler Antes de Morrer, e a apresentadora, vai fazendo resenhas de vários livros, e eu vou escutando ela enquanto eu vou planejando aqui minha semana, minhas aulas e tal. Aí eu vou ouvindo. E alguns livros eu fui comprando e ela tá fazendo leituras coletivas. Aí eu comecei a fazer. Esse da Helena Ferrante ela não fez, não. O último que ela terminou agora foi O Grande Sertão Veredas, mas esse eu não acompanhei, porque eu tô envolvida com os da tetralogia. Nem todos eu consegui fazer, não. Mas eu acompanhei algumas leituras coletivas, sim. E, assim, e surpreendentemente, assim, eu já li 8 livros nessa quarentena, coisa que eu acho que nem um ano eu fazia. Mas não é um número expressivo, mas pra mim é quase uma mudança de hábito que eu acho que... Eu acho não, já veio pra ficar. Bom, gente, terminei aqui a nossa carambola de hoje com muito papo. E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.